Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória. Nosso amado Pai eterno, graças te damos por mais este dia, Pai. Dirige-nos através do teu Espírito Santo para pregarmos a tua palavra, Pai. Para pregarmos a tua verdade àqueles que têm necessidade. Em nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. O nosso estudo de hoje, o tema é: a punição é consequência do pecado. João 8, do 28 ao 36 diz: Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que não faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dito estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus disse: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No versículo 32. E no 36 ele diz: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É muito bom quando a gente está numa dificuldade, enfrentando algo que nos deixa abatido, oprimido, ir numa igreja ou ligar ao rádio ou no computador e ouvir uma mensagem que diz que nós vamos vencer, que nós vamos prosperar, que tudo vai dar certo. Só que a verdade é a verdade. Não podemos ficar nos enganando. Na Bíblia existem mais de 8.000 promessas. E antigamente existia aquela caixinha de promessa onde a pessoa ia lá e tirava um versículo que dizia uma coisa boa. Mas ali só tinham as promessas boas, não tinham as consequências do pecado, a punição, não tinha. Então qualquer um daquele que tu tirasse seria uma mensagem boa. E há alguns estudos já estamos falando sobre o pecado. E esse estudo é um estudo que ninguém gosta de fazer. Porque é mais fácil ouvir a mentira e sentir a pessoa passando a cabeça na nossa mão do que ouvir a verdade. Então, a punição e as é a consequência do pecado, como diz o termo.
ela pode vir como uma parte da operação da lei ou como uma ação direta de Deus. Uma ação direta de Deus. Isso aconteceu com o faraó, que era uma pessoa soberba, que achava que era Deus e fazia todo tipo de maldade, atrocidade. Ele fazia o que queria e ninguém ia contra ele. Mas no Êxodo, do capítulo 3 ao capítulo 12, nós vamos ver a ação direta de Deus para libertar o povo de Israel do Egito. E as 10 pragas, até os magos de Faraó tiveram que reconhecer que aquilo era a mão do Deus único e verdadeiro. Que os deuses deles, os deuses falsos, não poderiam fazer nada. Nós vemos também a mão de Deus contra Jezabel, a mulher do rei Acabe, uma mulher que tinha uma vida totalmente devassa. O profeta Elias sofreu muito na mão dela, passou muitas perseguições. E ela mandou até matar Nadab, com mentiras e denúncias falsas para roubar a terra dele para Acabe, para o seu marido. E o final dela foi triste. Ela foi morta e os cachorros comeram a sua carne e lamberam o seu sangue, como o profeta havia predito. Está em 2 Reis 9, do 30 ao 37, o final de Jezabel. Você pode ler lá. Vemos as consequências do pecado nos cemitérios. As pessoas mortas, os familiares aflitos, chorando, sem consolo. Nós vemos o pecado no quarto do hospital, na pessoa que procurou a doença, e naquela também que pegou sem nem saber como foi a Covid. A Covid matou milhões de pessoas e outras doenças matam pessoas que procuram a doença. A pessoa que bebe, é alcoólatra, ela vai acabar com uma cirrose, com uma doença no fígado, nos rins, na rua, como um morador de rua, porque gastou o seu dinheiro todinho no álcool. Também aqueles que gastam seu dinheiro nas drogas, no crack, na maconha, cocaína, elas terão doenças também. E acabarão também numa situação de miséria. Vemos o pecado também, as consequências do pecado também, nas instituições de caridade. Ainda bem que ainda existem pessoas que têm algum sentimento pelo próximo, que dão comida, dão café, dão um lugar para a pessoa que está em total situação de pobreza e sofrimento. Mas é apenas um alívio.
No outro dia, a pessoa continua na mesma situação porque não tem mais condições de trabalhar e de buscar uma, um recomeço. São muitos poucos os que conseguem sair desta situação. Nós vemos também a consequência do pecado no casamento, quando o marido ou a mulher adultera, ou não existe verdade de um para com o outro, não existe mais confiança, o dinheiro é gasto de maneira inconsequente em coisas que não são comida e nem bebida, alimento. E as pessoas começam a passar dificuldades até chegar ao divórcio e à separação, pois não existe entendimento por causa do caráter e do pecado de cada um dos dois. Quando acontece uma separação, não é culpa só do homem ou só da mulher. É muito difícil ser apenas de um. É muito difícil. Todos os dois vão dar desculpas e tentar justificar os erros. Mas, na verdade, todos os dois lados têm seus erros. Vemos em uma multidão de lugares e experiências as consequências do pecado. Mas a completa e final punição para o pecado é a morte. Está em Romanos 6, 23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. É isso. E a conexão da morte com o pecado, a pior de todas, é a espiritual, que é a separação definitiva do espírito do homem de Deus. A separação definitiva. Porque Deus é santo. E o pecado, o pecador e o pecado não podem ficar juntos. Em Apocalipse 21, de 1 a 8, diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Ele acrescentou:
Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte de água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, os covardes, os incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A morte definitiva é aquela em que o homem estará pelo resto da eternidade separado de Deus. Então, chegou a hora de acordarmos para a verdade, acordarmos para esta coisa tão terrível que aconteceu com a humanidade, que é o pecado e que tem consequências devastadoras. Devemos parar de nos enganar, de procurarmos mensagens que trazem alívio para um momento. E depois que a pessoa recebe a bênção, ela volta a cometer pecados e passa tudo de novo, até o grande dia, o dia do julgamento, onde ela estará para sempre junto de Deus, separada de Deus no sofrimento eterno. E como diz Romanos 6:23, diz que o salário do pecado é a morte. Mas qual é o dom gratuito de Deus? O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graça te damos, Pai, pelo teu infinito amor, porque apesar de todas os nossos pecados, tu tens tido e tens misericórdia de nós, e nos preparastes um lugar onde habitaremos contigo para o resto da eternidade, onde não haverá mais choro nem lágrima. Mas também, Pai, para aqueles que fazem a opção de não aceitar a Ti, não aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, Tu preparaste um lugar onde eles estarão separados de Ti pelo resto da eternidade. Isso revela a Tua justiça, a Tua bondade e o Teu amor, Pai. Tudo isto revela, Pai, que Tu quer o melhor para o homem, não uma coisa transitória de momento, mas uma coisa definitiva para o resto da eternidade.
Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus todo-poderoso, ao Deus Criador, ao nosso amado Pai eterno, seja toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.